Olá, alunos! Eu sou o professor Gui de Franco e, junto com o professor Daniel Gomes, nós vamos começar uma série de videoaulas sobre filosofia e sociologia. A filosofia e a sociologia têm aparecido nas principais questões dos vestibulares do Brasil e vocês precisam saber conceitos muito específicos sobre essas duas disciplinas para responder essas questões. E hoje a gente vai começar por filosofia no nosso projeto Saiba Mais. A gente vai analisar na primeira aula, uma aula introdutória de filosofia, a passagem do mito à filosofia, analisando as rupturas e as continuidades desse processo. Eu espero que vocês gostem e aproveitem. Olá, alunos! Na aula de hoje a gente vai explorar uma ligação muito importante, que é a ligação entre mitologia e filosofia. Como ocorreu essa passagem da mitologia para a filosofia? E a gente vai analisar as rupturas e as continuidades desse processo. É importante a gente ter em mente esse processo, essa ligação entre os dois tipos de saber, para que a gente não caia no preconceito em relação à mitologia. A mitologia geralmente ela é considerada uma questão de fé, a mitologia geralmente é considerada um conjunto de histórias sem importância, mas a gente vai ver na aula de hoje que a mitologia ela foi fundamental para dar origem ao conhecimento filosófico. E a filosofia, como mãe de todas as ciências, ela vai trazer embutido em algumas partes o conhecimento mitológico também. Quando a gente fala sobre a filosofia, a gente está falando de um conjunto de conhecimentos baseado numa estrutura racional de ideias. Um encadeamento lógico, racional, que a gente vai ver algumas partes importantes ainda na aula de hoje. A mitologia, como esse conjunto de histórias, principalmente a mitologia grega, possui um pouco de razão nos próprios mitos. Quando a gente analisa alguns mitos importantes, como por exemplo o mito criacional de Gaia e Urano, a gente percebe que pode ter havido alguma influência aí nas ideias dos primeiros filósofos. O primeiro filósofo que surgiu na Grécia Antiga, isso é unânime, é um cara conhecido como Tales de Mileto. O Tales ele foi um filósofo do século VI a.C. e o Tales ele buscava entender o princípio universal. E para entender o princípio universal, ele foi analisando um pouco a natureza das coisas, que a gente vai ver que chama physis, e acabou encontrando como resposta a água como princípio que rege o nosso universo, que deu origem a ele, que está aqui até os dias de hoje. Mas será que a água como princípio universal não tem também um embasamento mitológico? Alguns pensadores atestam que talvez tenha uma influência desse mito primordial, porque uma das primeiras divindades da Grécia Antiga, né, que está na Teogonia do Hesíodo, é uma divindade conhecida como Deus Oceano, filho de Urano e Gaia. Urano e Gaia tiveram vários filhos importantes na mitologia e as histórias gregas elas trazem para a gente deuses muito humanizados. Tirando os primeiros titãs, os outros deuses de uma geração mais humanizada, Zeus, Afrodite, todos eles mostram para a gente uma preocupação dos gregos em se aproximar, em aproximar os deuses da figura humana. Os deuses sentem ódio, amor, ciúmes, uma série de sentimentos que são comuns a gente no dia a dia. Mas essa ligação com a filosofia ela não é tão evidente assim, né? Por isso é preciso trabalhar bastante aqui para a gente chegar nesse pensamento. O Tales de Mileto pensou na água, na ligação com o Deus Oceano, mas se a gente for analisar toda a mitologia grega, tem bastante razão. Então eu separei hoje para a gente aqui um mito, que é um mito muito importante, que é o mito criacional, o mito de Urano e Gaia. Os gregos diziam que no começo dos tempos, o deus Urano ele estava ligado à deusa Gaia. Urano é o céu e Gaia a terra. Eles viviam copulando o tempo todo, e dessa cópula nasciam filhos. E Urano, temendo um dia que os filhos tomassem o seu poder, ele começou a engolir os próprios filhos. Só que Gaia, percebendo essa artimanha de Urano para não perder o poder, Gaia armou contra o próprio marido e irmão. Gaia escondeu um dos filhos dentro do seu ventre e deu uma pedra para Urano consumir. Urano achou que tinha consumido o próprio filho e ficou tudo bem por um tempo. Só que Gaia foi criando esse filho no seu ventre, insuflando ele contra o próprio pai. Até que um dia, esse menino crescido, esse pequeno Deus, ele acaba amputando as partes íntimas do pai e o pai, gritando de dor, vai para cima e a mãe, relaxada, vai para baixo. E aí, o que os gregos querem dizer com isso? Querem dizer que entre o céu e a terra, entre Urano e Gaia, começou o reinado desse Deus, desse menino, que ficou conhecido como Cronos. Cronos, em grego, representa o tempo. Então, os gregos, racionalmente, querem dizer para a gente que todos os seres que estão entre o céu e a terra, eles, obviamente, sofrem a ação do tempo.
Quando a gente fala que a filosofia surgiu na Grécia, a gente precisa, obviamente, pontuar algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, isso não significa que os outros povos não tenham tido grandes pensadores. Os egípcios, mesopotâmicos, persas, eles tiveram, obviamente, grandes pensadores, grandes mentes. Só que os gregos fizeram a filosofia de uma forma um pouco diferente. E as influências que a filosofia teria sofrido da mitologia são importantes para a gente explorar esse amadurecimento. Existem vários autores que trabalham a ruptura e a continuidade. Mas um dos mais famosos de toda a história da filosofia, que vai pregar pela ruptura, que acredita na ruptura entre mitologia e filosofia, é um autor bastante conhecido, cujo nome é Hegel. Pois é, gente, esse nome esquisito, Hegel, é de uma das mentes mais fabulosas de toda a filosofia. E o Hegel ele não vê uma ligação que não seja uma ligação de negação entre mitologia e filosofia. Para o Hegel, os gregos eles despertaram de um sono mitológico, de uma era onde não existia tanta razão. O Hegel não vê tanta razão na mitologia grega. E negando a mitologia, os gregos acabaram desenvolvendo aí o conhecimento que a gente tem hoje, que é a filosofia. A filosofia, então, surge, segundo Hegel, como uma negação da mitologia. A mitologia não é importante para o desenvolvimento das ciências. Agora, é claro que a gente tem uma outra visão. E essa visão é muito importante também, porque é uma visão mais contemporânea, é uma visão que tenta achar uma ligação entre a filosofia e a mitologia. E a gente está falando de um filósofo conhecido como Cornford. O Cornford, ele trabalha com a seguinte hipótese: se não fosse a razão existente nos mitos, a filosofia provavelmente não teria surgido. Ele vê que existe uma razão nos mitos gregos, e os gregos eles tiraram os aspectos mitológicos, e o que sobrou foi a razão utilizada na filosofia. E é legal a gente ver essas diferentes visões, não existe um certo e um errado, existem apenas essas duas visões que tentam explicar, cada uma do seu modo, cada uma de acordo com a sua crença, cada um de acordo com os seus argumentos, explicar essa passagem da mitologia para a filosofia. Nas duas visões, a mitologia e a filosofia são importantes. A mitologia teria sido negada pela filosofia, então, para ela ser negada, ela teria que ter existido, obviamente. Então, existe uma importância da mitologia mesmo na negação. E na segunda hipótese, a mitologia seria mais importante ainda, que existiria uma ligação entre as duas formas de conhecimento. Mas para o vestibular de vocês, alunos, é importante que vocês prestem atenção em 3 elementos da filosofia, 3 palavras gregas muito importantes que a gente tem que explorar também. Além de saber essa relação entre ligação e continuidade, o nome desses autores e como eles trabalham essa questão, pode cair na prova de vocês, nos enunciados das questões, 3 palavras em grego que a gente vai explorar a partir de agora. A primeira palavra que eu queria trabalhar com vocês aqui agora é uma palavra muito importante para a filosofia, que é a palavra logos. A palavra logos lembra a gente da palavra lógica, que é muito importante para a filosofia. E é realmente isso que ela significa. Lógica é o pensamento encadeado, a ligação, né, de ideias racionais. E é muito legal a gente pensar aqui que o logos é a base da filosofia. A filosofia, ao contrário da mitologia, ela não pode apelar para o fantástico, para os deuses, para a magia. A filosofia ela tem uma importância na lógica, que essa é uma regra que não pode ser quebrada. O argumento racional, esse pensamento encadeado que a gente tem que trabalhar bastante. Mas essa não é a única palavra. Existem outras palavras importantes aqui para o vestibular de vocês. A segunda palavra que a gente vai analisar hoje aqui é uma palavra que lembra muito uma matéria que vocês estudam bastante para o vestibular. E é justamente, né, pensando nessa ideia que a gente tem que explorar a palavra conhecida como physis. Physis, como eu disse para vocês, lembra essa matéria que vocês estudam muito, que é a física. E physis, na verdade, significa natureza. Se a física estuda, obviamente, né, a natureza, os fenômenos da natureza, a gente tem que pensar que physis vai estudar a natureza dos seres. Na filosofia, physis é a natureza dos seres. Como eles surgem, como eles se transformam, que força é essa que eles possuem na sua essência para poder gerar toda essa transformação. E por último, para a gente fechar aqui o nosso pensamento, a gente precisa explorar também a terceira palavra, a última dessa aula, que é a palavra conhecida como arquê. A palavra arquê lembra arqueologia.
Arquê, meninos, assim como a arqueologia, busca o começo, o princípio, as coisas mais antigas. Arquê é o princípio universal. E quando a gente for analisar aqui os pré-socráticos nas próximas aulas, a gente vai ver que esse conceito é um conceito que vai ser muito trabalhado. Os pré-socráticos, eles utilizavam os 3 conceitos para trabalhar, para justamente buscar uma explicação como o nosso universo funciona. Tales de Mileto, por exemplo, que é o filósofo, o primeiro filósofo que a gente vai analisar aqui no nosso curso, considerado o primeiro filósofo de todos os tempos, na Grécia Antiga, ele usava os 3 elementos, as 3 palavras, para tentar justificar aí o seu pensamento. Por exemplo, Tales usava a lógica, o encadeamento racional de ideias, para tentar entender a physis e, através da physis, através da natureza dos seres, explicar a origem do universo. E qual é esse elemento que Tales de Mileto utilizou? A água. Ele observou racionalmente durante anos o rio Nilo no Egito e percebeu pela lógica, pelo logos, que o rio Nilo no Egito era a fonte da vida no Egito. Porque o Egito é cercado por um grande deserto e as pessoas e os animais dependiam do rio Nilo. Ele tentou entender a natureza da água, a chamada physis, e através do estudo da physis ele percebeu que a água ela mudava de estado, mudava de aparência, sem mudar a sua essência. E logo ele concluiu que a água, como está ligada aos processos aí, de vida, os processos biológicos, o Tales de Mileto percebeu que a água seria uma boa explicação para a gente colocar como a origem e o que faz funcionar o nosso universo. O Tales de Mileto foi responsável por desenvolver a filosofia e todos os filósofos concordam que ele foi o primeiro nome mais importante da Grécia Antiga nesse sentido. Mas para a gente entender realmente a filosofia, a gente precisa considerar alguns aspectos gerais, algumas características gerais dessa forma de conhecimento. E a gente precisa, obviamente, a primeira regra da filosofia, a mais importante de todas, é o respeito ao argumento racional. A filosofia se baseia no logos, na racionalidade, então esse respeito ao argumento racional é muito importante. A filosofia não pode, como a mitologia, arrumar fórmulas mágicas, explicar através dos deuses. A filosofia ela precisa ter esse compromisso, que na verdade o encadeamento lógico de ideias transforma o pensamento numa coisa que é difícil de construir, você constrói muito lentamente. E uma segunda característica importante é o caráter crítico. A filosofia ela vem questionar uma série de pré-conceitos estabelecidos na sociedade. A filosofia ela vem o tempo todo tentar atualizar o conhecimento e tem esse caráter crítico, ele acaba desenvolvendo conclusões. A gente sempre chega às conclusões. Para a gente finalizar a aulinha de hoje, é importante a gente ter isso em mente, né, gente? Que a filosofia, ela busca conclusões gerais. Os aspectos gerais, as explicações gerais, como Tales de Mileto fez com a água. A água, para o Tales de Mileto, explicaria todo o funcionamento do universo, não apenas uma parte dele. Então, Tales ele conclui de uma forma generalizada que a água é o princípio do nosso universo. Bom, mas vamos revisar tudo que a gente viu na aulinha de hoje, então. Hoje a gente viu que a filosofia e a mitologia são formas de saberes válidos, só que são muito diferentes. A gente percebeu também na aula de hoje que existem 2 linhagens de filósofos, os que acreditam numa ligação entre mitologia e filosofia e os que acreditam numa ruptura entre filosofia e mitologia. A gente explorou 3 palavras gregas importantes para vocês. A palavra logos, physis e arquê, que vocês têm que saber para o vestibular de vocês, porque aparece às vezes nos enunciados. E por último, para a gente finalizar, a gente viu aqui agora os aspectos gerais da filosofia, o respeito ao argumento racional, o caráter crítico e, por último, as generalizações. Né? A filosofia ela busca generalizar, criar aí teorias que englobam todo o nosso universo. Bom, terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Obrigado.